No Café Corporativo de hoje vamos falar sobre as suas finanças, aquelas domésticas, pessoais. Vamos falar sobre educação financeira. Então até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções. A realização dos nossos clientes é o que nos move. Café Corporativo, aqui no Canal 25, falando hoje sobre educação financeira. Nós vamos falar a respeito de finanças, partindo um pouquinho das finanças domésticas, mas talvez entrando um pouquinho também naquela corporativa da pequena e média empresa. E vamos falar com o Walter Rufino, meu amigo, meu irmão que veio um pouquinho distante, aí veio de São Paulo, né? Não é tão distante assim, né, Walter? Logo ali. Logo ali. Walter já conhecia Jundiaí? Eu trabalhei aqui na região de Campo Limpo Paulista, né? Então já vim algumas vezes aqui na Festa da Uva também, já tive presente. Olha só, conhece a nossa cidade. Muito bom, Walter. Seja bem-vindo ao Café Corporativo. O Walter, que ele é educador e planejador financeiro e atua como tríade, com a tríade Eu, Família e Empresa. Ele estruturou os pilares Rufino, ele pegou as iniciais do nome Rufino e ele determinou como reiniciar, unificar, focar, investir, ter novas oportunidades e organizar. E eu achei muito interessante os princípios do trabalho do Walter, por isso trouxe aqui o Café Corporativo para falar um pouquinho a respeito das finanças pessoais, naquilo que as pessoas se atrapalham tanto, né? Sim. Então a pergunta é, para organizar as nossas finanças, a gente tem que ter bom salário, tem que ganhar bem, tem que ficar rico, como é que funciona o negócio? Aquele primeiro contexto, né? Se você perguntar para 10 pessoas o que é ser rico, você terá 10 respostas diferentes, né? E aquele ensinamento bem antigo que é gastar menos do que você ganha. Então muita gente se perde justamente no básico do básico, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas aí com o que vai... Nossa, eu vou precisar entender de mercados, entender de ciência e tal. E é aquela coisa básica de gastar menos do que ganha. Mas isso a gente aprende na escola, né? Que é a conta de mais e conta de menos. O problema não é saber que tem que gastar menos do que ganha. O problema é gastar menos do que ganha. Justamente. Melhor do que ganhar 1 milhão é saber gastar 1 milhão, né? Então, apesar de na escola hoje estar oficialmente na transversalidade o ensino da educação financeira, não é cultural no Brasil, por exemplo, a educação financeira na questão de organização, de cuidar do seu dinheiro, né? A pesquisa recente agora, quase 70% da população brasileira está endividada. Por quê? Principalmente por achar, por exemplo, que o cheque especial faz parte do salário, faz parte das contas. O cartão de crédito é algo que ainda as pessoas não sabem utilizar corretamente e isso, infelizmente, não é ensinado nas escolas, né? O que deveria. Sim, mas você acha que o maior responsável hoje por esse endividamento das pessoas é mais a situação de crise que nós estamos vivendo ou é mais a falta realmente de saber lidar com uma matemática, com uma ciência que é a educação financeira? Eu creio que a falta de educação financeira... Mais do que a crise? Mais do que a crise, porque faz parte da crise. Por exemplo, faz parte da educação financeira você ter uma reserva financeira. Quantas pessoas têm reserva financeira? Ninguém Quase tem. Ninguém. Ninguém tem. Quantas pessoas conseguem chegar na aposentadoria, por exemplo, e manter o padrão de vida? Segundo pesquisa do IBGE, apenas 1% da população consegue manter o padrão de vida depois que se aposenta. Então a gente está muito longe ainda, né? Espero que nos próximos 10 anos melhore muito isso aí, mas a gente estamos muito longe ainda da parte de educação financeira como ciência. Então, quando se fala em educação financeira, nós estamos falando não só de viver bem, de ter aquela condição de pagar suas próprias contas, mas também de pensar em futuro e crescer financeiramente com a organização das suas próprias contas, é isso? Isso. A educação financeira é a primeira coisa que as pessoas têm dúvida, né? E acreditam que é uma ciência exata. Inclusive é um dos primeiros mitos que as pessoas, preciso saber muito de matemática. E não, a educação financeira está mais ligada a escolhas, né? Você escolher se eu preciso ter um carro top ou ter qualidade de vida que eu consiga
sei lá, ter um curso melhor, ter uma educação melhor, para poder fazer viagens, me organizar como ter viagens, me organizar como que eu vou estar no futuro, o que eu espero daqui 30 anos, né? As pessoas têm muito aquela visão passado. O passado, nossa, eu encontrei seu filho há 3 anos, era pequenininho, mas não consegue pensar que daqui 3 anos, o que vai acontecer daqui 3 anos, 10 anos? Sim. Né? O brasileiro não tem essa visão de longo prazo. E acha que vai demorar, né? Acha que vai demorar. Então, por demorar, fala assim, vou gastar como se não houvesse amanhã. Só que amanhã está aí. Exato. E às vezes a gente debate muito isso com as pessoas. As pessoas falam assim, puxa, eu não vou fazer isso porque vai levar... Né, eu não vou fazer uma faculdade porque vai levar 4 anos para eu concluir essa faculdade, é muito tempo. E a gente pergunta, o que você estava fazendo há 4 anos atrás? Basicamente isso. Não parece que foi ontem, né? 4 anos atrás? Agora, olha só que interessante. Você está dizendo que educação financeira é uma questão de escolhas. Escolhas. E quando a gente fala isso, é inevitável na cabeça das pessoas pensarem, então quer dizer que eu tenho que escolher gastar menos, eu tenho que escolher não ter luxos, eu tenho que abdicar. Será que é isso? Não. Escolhas tem a ver com o que você quer para a sua vida, objetivos. Inclusive, desses pilares, o reiniciar, que eu trago aí, é justamente essa questão do reiniciar mesmo. A pessoa, eu encontro muitas pessoas na faixa de 40, 50 anos, endividada, e ela diz assim, eu tentei educação financeira lá atrás, aí eu briguei com a planilha e não quis mais. Né? E eu falo assim, qual é o seu objetivo daqui 10 anos? E a pessoa não tem. Não tem. Então, faz parte da educação financeira justamente essa escolha. Então, a partir do momento que você coloca assim, daqui 10 anos eu quero, por exemplo, ter minha casa própria. Então, a sua escolha, você também, quando você escolhe a casa própria, você escolhe não ter outras coisas. Né? E é difícil a pessoa, na prática, entender isso. E como que a gente começa isso? Pensando nas coisas mais próximas, né? Sim. Minha roupa, o pneu do carro eu preciso trocar agora ou depois. Será que eu preciso ter tantos sapatos, é isso? Isso, bem isso mesmo. Será que eu preciso... o que eu vou comprar é realmente para a minha vida, para a minha família, ou para impressionar a pessoa do meu serviço, uma pessoa que vai ver a minha foto no Instagram? Começa por aí. Ou às vezes até para satisfazer uma vontade de compra, né? Eu percebo que nós, até nesse momento aí de pandemia, a gente ficou muito tempo em casa e acaba ficando muito tenso. E às vezes qual é a maneira que a gente tem de abrir mão, de sair dessa tensão? É fazer alguma coisa que a gente já não faz há algum tempo. Então eu percebi que no momento que os shoppings abriram, eles lotaram, ainda que houvesse naquele momento ainda um risco de contaminação, lotaram, porque as pessoas pareciam que elas queriam comprar, né? Será que estava precisando de tudo aquilo? Não, mas eu queria comprar. Aquela história do passarinho preso, né? Quando solta, ele sai, mas não sabe para onde que vai. O planejamento, né? Quando a gente pega a palavra planejamento, né? A gente busca a origem da palavra lá no português de Portugal, que é o planeamento, né? Você planear, você facilitar o caminho. Sim. Então, quando você consegue perceber que para conseguir um carro eu preciso de tempo para chegar até a compra do carro, né? Um exemplo, você consegue perceber que você consegue conquistar outras coisas pequenas. E isso faz uma diferença na vida da pessoa, em qualidade de vida também. A diferença entre gasto e investimento, basicamente, é que o investimento volta e o gasto não volta, né? O gasto vai. Então, quando a gente percebe que o sujeito usa cheque especial, ou que ele não paga a fatura completa do cartão de crédito e com isso incide juros ali, juro é uma coisa que não volta. Faz sentido? Sim, faz sentido. E eu sempre converso nas minhas palestras sobre isso, né? Que a pessoa fala assim, mas vale a pena? Qual é o melhor investimento? Né? A pessoa pergunta, qual é o seu melhor investimento? E aí eu pergunto, você está endividada? Tô. Então, o melhor investimento hoje no Brasil é você quitar a sua dívida. Você pensa que numa poupança, por exemplo, você está rendendo cerca de 3% ao ano, e um cheque especial está cobrando de você 8%, 12% ao mês, só essa conta básica você já percebe que o cheque especial é uma coisa assim que não deveria fazer parte da sua vida. A não ser aquelas questões realmente especiais. O salário atrasou, o dinheiro que estava previsto há 2, 3 dias eu vou utilizar, mas é algo emergencial, algum motivo especial. Muito e bom. As pessoas acreditam que faz parte do salário, infelizmente. Esse é um grande problema, né?
Walter, nós vamos fazer um intervalinho agora, a gente vai ouvir o Edivaldo, que sempre traz uma dica bacana. O Edivaldo, eu vou te desafiar aqui a falar agora a respeito de educação financeira aí com os nossos veteranos. Vamos ouvir a palavra do nosso parceiro aqui, daqui a pouco a gente volta, tá? Tudo bem. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre educação financeira. A educação financeira é um tema que nós devemos falar ao longo da nossa vida, desde a infância até a terceira idade e quarta idade. Porém, muitos familiares acabam isentando o idoso do controle financeiro, né? Evitando assim uma suposta crise de ansiedade ou até mesmo poupando o idoso, né, dos seus custos. Mas isso acaba fazendo um movimento contrário. O idoso acha que ele perdeu a autonomia e isso não é bacana. Então é bastante importante planilhar todos os gastos, mostrar para eles o custo fixo de todos os insumos, de todos os gastos mensais, como convênio, medicação e tudo mais. Então isso é essencial para que o idoso continue tendo uma autonomia e ao longo da sua vida tendo uma autoestima mais elevada. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Walter Rufino, falando a respeito de educação financeira. E eu já vou fazer um desafio aqui para o Walter. A gente falou no primeiro bloco que pagar juros invariavelmente é gasto, né? Porque o juro é uma coisa que você paga para o banco e não volta. Mas existe uma situação, principalmente quando a gente precisa produzir, por exemplo, a empresa ela precisa produzir, e ela precisa de um maquinário, de um equipamento que vai fazer com que essa empresa possa produzir mais. Aí, nesse caso, vale a pena financiar? Com planejamento é importante sim, porque você acelera o processo, né? Ao invés de você ficar esperando acumular o dinheiro para ter o produto, né, o equipamento lá no futuro, você acelera o processo, produz e com o retorno desse investimento, provavelmente vai dar um retorno positivo para a empresa. Tanto que a gente vê muitas empresas aí fazendo leasings de equipamentos para poder produzir, correto? Companhia de aviação, na maioria das vezes, os aviões são todos financiados, vamos chamar assim, né? Sim. E aí empresas menores também fazem isso, Sim, correto? Pensou no extremo, que é o caso do avião, praticamente 100%, mas empresas menores precisam, vamos supor, um escritório de advocacia, ele vai precisar de um espaço, quem sabe os equipamentos ali, você pegar um financiamento para equipar, e aí você tendo essa estrutura do escritório, você acelera o processo, faz melhores atendimentos e o retorno financeiro compensa esse financiamento. Até porque hoje existe BNDES, existe o Desenvolve São Paulo, né, que são planos de financiamento que existem justamente para isso, para incentivar a pequena e média empresa, correto? Faz sentido? Com certeza, é isso mesmo. A sequência é justamente essa, você potencializa as pequenas empresas, investe para poder esse investimento, mesmo pagando juros, ter um retorno maior que desses juros e fazer movimentar a economia. Walter, eu conheço pessoas que trabalham em departamento financeiro de empresas, são excelentes administradores, mas quando chegam em casa não conseguem administrar o próprio dinheiro. Acontece? Acontece, inclusive eu tenho clientes que são economistas, né? E apesar de ter um excelente trabalho na empresa, como com CLT ou como pessoa jurídica, ele chega em casa, ele tem uma dificuldade gigantesca de olhar para o eu e dizer, vou cuidar da minha conta. Sim. E aí precisa ter regrinhas. Precisa ter regrinhas. Como é que se faz essa educação financeira? Basicamente você coloca algumas regras. Conta um pouco para a gente qual é a mágica disso. Bom, normalmente a pessoa precisa
entender que ela necessita dessa ajuda, né? Muitas vezes as pessoas só percebem quando já está dentro do poço. Sei. Né? Muitas vezes o problema não é estar dentro do poço, o problema é querer continuar cavando o poço. Né? Então você dentro do poço, você olha para cima e vai ver uma luz. Né? E justamente esse processo que é entender quais os objetivos e você colocar dentro do objetivo, colocar prazos, colocar um plano de ação para fazer acelerar esse processo de educação financeira. Muito que bom. justamente vai acelerar as escolhas, né? As melhores E escolhas. eu gosto muito dessa expressão de que o fundo do poço não é ainda o fim, porque tem gente que cava mais um pouco, né? Mas o mesmo trabalho que dá cavar mais um pouquinho é o trabalho que dá fazer uma escadinha para subir, né? E uma vez, conversando com uma pessoa, acho que foi uma das conversas que eu tive com o Geraldo Rufino, que é seu xará, né? Opa. Ele falava o seguinte, ele falava assim, se você chegou no fundo do poço, você sabe por onde você entrou. Então é fácil pensar também por onde que vai sair. Vai sair pelo mesmo lugar, né? Ou seja, fazer o contrário daquilo que fez. Se você não planejou e afundou, vamos planejar para poder agora sair. Faz sentido isso? Faz sentido e é um conhecimento necessário, porque eu vejo muitas pessoas endividadas, ela faz um plano para sair e ela resolve essa questão da dívida e depois está endividada pelo mesmo motivo, porque ela esquece o motivo que levou ela ao endividamento. Então é importante conhecer esse caminho da saída do poço para não voltar. Infelizmente tem gente que parece que gosta do fundo do poço. Gosta, né? Fica esse círculo vicioso, né? Que o Benjamin Franklin, né, tem uma frase atribuída a ele que fala que o navio que afunda não é um navio com um buraco grande, né? É aqueles pequenos buraquinhos que vai entrando e ninguém percebe. Por isso, meus clientes, eu coloco assim, o que entra, você arredonda para baixo. Ah, vou receber 2.600. Coloca 2.500. E a minha dívida? Ah, eu estou devendo, que nem você falou, 2.457. Coloca 2.500, coloca para cima, sempre arredonda para cima. Porque vai ajudar você a... Se você não está anotando na hora, mentalmente você vai fazer essas correções. Você faz uma compensação. Uma compensação. Isso. E dinheiro sobra? Eu lembro uma vez que eu era criança, eu falei para o meu tio assim, tio, quando sobrar dinheiro, vou fazer tal coisa. Meu tio Renato, se estiver assistindo aqui, ele falou assim, mas você já viu dinheiro sobrar? Dinheiro não sobra. Walter, dinheiro sobra? Dinheiro sobra se você souber para onde que o dinheiro está indo, que é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas, eu fiz atendimento em algumas unidades de saúde e são pessoas que não recebem pouco, médico, enfermeiro, que salário é até bom. E aí ia ter uma transição de CNPJ e ia ter uma mudança na remuneração, né? E eu perguntei, quanto que é o seu salário aqui? Aí um olhou para o outro, tipo assim, eles não sabiam quanto estava entrando no bolso dele. Que é um risco gigantesco, porque se você não sabe quanto entra, como você vai saber quanto você pode gastar? O problema é que são profissionais que, na realidade, têm mais de uma fonte de renda, né? Isso acontece muito com o pessoal da área de saúde, mas acontece também com professores que, às vezes, dão aula em diversos lugares diferentes e a soma desses diversos salários é que dá uma renda mensal. Nós, que somos empreendedores, sabemos disso, né? Eu, por exemplo, trabalho com vários clientes e no final do mês eu vou fazendo aquela continha. Mas eu tenho tudo muito planilhado, eu sou uma pessoa extremamente regrada nesse sentido. Né? Isso faz a diferença, então, ter uma planilha? Só que realmente faz, porém tem pessoas que não têm condições de fazer isso. Né? Infelizmente, chega uma hora que trava. Então, o que eu faço? Se a pessoa que realmente tem dificuldade, faz periodicamente. Em vez de fazer o ano todo, pega 3 meses do ano, faz esses 3 meses, e aí esses 3 meses você tira a média. Vai ajudar bastante. Que, inclusive, tem pessoas que travam. E a partir desses 3 meses, a pessoa acaba criando um hábito, né, virtuoso que vai ajudar no longo prazo. Então, tem como começar uma educação financeira de uma maneira leve, sem... Sabe, eu fico pensando que é que nem regime, né? O sujeito está acostumado a comer pra caramba, de repente o médico fala, agora você não pode mais comer carboidrato. E ele, meu Deus, não vou mais comer nunca mais carboidrato. E aí ele vai ficando louco, né? Ele fica 3 dias sem comer, ele vai ficando louco. Sim. Se eu ficar 3 dias ou 3 meses na educação financeira, eu vou ficar louco também ou não fico louco? Então, existe o risco de ficar louco, sim. Por isso que eu falo assim, a educação financeira
tem os problemas também, né? Tem aquela pessoa que começa a educação financeira e depois não quer mais gastar nem com um copo d'água, sabe? A pessoa fica louca em guardar dinheiro, eu quero guardar. E não, eu falo, você tem que curtir a vida também, né? Sei. Você tem que chegar na aposentadoria, ter uma reserva boa para aposentadoria, mas também tem que curtir o trajeto, tem que ter histórias para contar lá no final, né? Não adianta você só guardar dinheiro, né? E aí vira coleção, né? Vira patinhas, né? Uma última pergunta para a gente encerrar nosso programa. Eu conheço muito empresário bom, empresário que fatura bem, tá? Fatura aí na casa, não vou nem dar números, né? Mas enfim, já partindo para uma média empresa e ele não é bom com finanças. Dá para contratar alguém? Você acha que é saudável trazer alguém para a empresa para cuidar das finanças dessa empresa? Sim, é possível. É interessantíssimo isso, porque ele está focado no crescimento da empresa. Sim. Né? E a empresa é importante para ele, é a fonte de renda dele. Então, para ele não perder esse foco, é importante a contratação de alguém que cuide dessas finanças, de terceirizar essa questão das finanças dele. Um anjinho da guarda financeiro. Isso. E funciona? Funciona. E dá para confiar? Você acha que o empresário ele costuma confiar nesse profissional a ponto de falar, não, eu não vou nem me preocupar com isso, que isso é do fulano? Sim, normalmente ele marca, é como se fosse um empregado dele, né? Ele cria uma reunião me dá o que está acontecendo. Sim. E aí vai ter dado as direções. E o bom é que esse profissional, uma vez que ele é especializado no assunto, ele realmente consegue mostrar o que está acontecendo. Sim, mostra o que está acontecendo e inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, já tem terceira, quarta geração de família sendo acompanhada por planejadores financeiros. O Brasil ainda está longe. Faz prosperar. Faz, com certeza. Muito bom. Walter Rufino, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Contribuiu bastante com a gente aqui. Espero que o nosso telespectador não só faça as planilhas, como respeite as planilhas e siga aí as regrinhas, né, de educação financeira para poder guardar um dinheirinho, para poder ter uma vida melhor e não ficar pagando para viver somente, né? Isso é muito bom. Importante. Importantíssimo. Tá bom. Vamos para mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco no Mais Cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito de educação financeira. Eu tenho um ponto que eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar com as pessoas, não só para colaboradores de empresa, nas empresas onde eu trabalho, mas também para o próprio empresário, né? Eu que fui empresário por mais de 20 anos sendo contratante, né? Ao longo de 20 anos eu contratava pessoas e eu sempre tive um hábito em que todas as vezes que eu entregar as férias para um colaborador, ainda que ele fosse um colaborador já antigo da empresa, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, às vezes 10 anos de empresa, eu sempre falava, olha, você está recebendo férias e você vai receber esse período de descanso antecipadamente. E você vai ter a sensação de que ficou rico, que vai ter mais dinheiro na sua conta do que você costuma ter. E aí você vai ter a tendência também de gastar todo esse dinheiro. Agora, não esqueça que o mês que vem não vai vir salário, porque é justamente o mês depois das férias, um mês que você não trabalhou. E você não vai ter salário e, consequentemente, a sua conta vai ter muito menos dinheiro do que você está acostumado a ter. Significa que se você gastar esse dinheiro agora, não vai ter depois. E aí você vai ficar com problemas. E aí, quando chegar lá no final do ano, que vier seu 13º, esse 13º vai servir exclusivamente para pagar as contas. Então, olha só como que esse ciclo, muitas vezes, ele é muito traiçoeiro. E nós, empresários, nós temos a obrigação de orientar nossos colaboradores, ainda que ele já saiba, ainda que pareça que não seja um problema nosso, porque, se for ver, as finanças do seu colaborador realmente não é, em tese, um problema seu. Mas pode se tornar um problema seu à medida de que esse seu colaborador gasta o dinheiro que ele não tem, fica devendo, trabalha desconcentrado e não faz o que tem que ser feito. Então, entenda que a gente vive num mundo coletivo, a empresa é coletiva e nós precisamos sim ajudar as outras pessoas
a fazerem melhor aquilo que não está diretamente ligado nas nossas responsabilidades. Mas se o mundo pensasse assim, se todo empresário pensasse no seu colaborador como uma pessoa a ser educada empresarialmente, talvez a gente tivesse resultados melhores na empresa também. Tá? Essa é a dica do Café Corporativo de hoje. Desejo a você uma excelente semana. Continue conosco aqui, tanto no canal 25 e 525, como também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Aproveita, clica naquele botão de se inscrever e também no sininho para receber todas essas entrevistas assim que elas forem ao ar. Um abraço e até a próxima semana.